Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Neste dia de São João Bosco, educador, fundador dos Salesianos, a liturgia nos propõe a história do pecado de Davi. Era guerra e a lei mandava guardar a continência. Davi, em Jerusalém, entrega-se ao ócio, enquanto Joabe e seu exército vão guerrear contra os amonitas. Durante o ócio, ele vê uma mulher, que é Betsabeia, mulher do hitita Urias, que é um dos seus soldados que está na guerra, e resolve cometer adultério com ela. Do adultério resulta a gravidez. E Davi quer esconder que ele seja o pai da criança. Como? Fazendo com que Urias volte do acampamento para Jerusalém e se deite com a sua mulher. Assim ele vai pensar que o filho é dele. E ele tenta fazer isso de várias maneiras, mas Urias não aceita. Repito, em tempo de guerra era necessário guardar a continência. E como Davi não consegue que Urias se una à sua mulher, para pensar que a gravidez veio dele e não do rei, então ele recorre a um artifício horrível. Escreve um bilhete que coloca nas mãos do próprio Urias, para que ele entregue ao general Joabe, e este bilhete diz: deixai Urias no lugar onde os guerreiros forem mais fortes, os guerreiros inimigos, e abandonai-o para que morra. E assim Joabe faz, e assim Urias morre, e assim Davi consegue ficar livre do seu problema. Como é que um rei pode cometer pecados tão grandes? Como é que, além de cometer adultério, depois ele comete um homicídio para encobrir o seu adultério e para apoderar-se da mulher de Urias? A resposta é simples: é preciso vigiar e orar. Mesmo que tenhamos sido escolhidos por Deus e colocados em lugares tão altos como Davi foi colocado, se nós não mantivermos uma contínua vigilância e oração, podemos cair. E como diz o ditado, quanto mais alto, maior o tombo. O Evangelho hoje apresenta Nosso Senhor contando a parábola da semente que cresce por si só e por si só produz o fruto, sem que o agricultor saiba como. E quando as espigas estão maduras, é chegado o tempo da colheita. A colheita é o fim do mundo, quando ocorrerá o juízo final. Porém, o crescimento se dá por obra de Deus, que colocou uma força intrínseca na sua igreja. Aquele que semeou, que somos nós, que são os apóstolos, os evangelizadores, não devem se preocupar, porque se tivermos confiança e paciência, no tempo oportuno o fruto vai aparecer. Mas, além disso, Jesus compara o reino de Deus com um grão de mostarda, que se esconde na terra, ninguém vê, mas ele é vivo. E quando cresce, torna-se uma grande hortaliça, estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Estas parábolas servem para nos estimular a fazer o bem dentro da igreja, a confiar na providência de Deus, que não deixa sem fruto aquilo que fazemos em estado de graça, e a não nos deixarmos iludir pelo aparente fracasso ou pela demora em os frutos aparecerem. São João Bosco conseguiu semear e conseguiu dar muitos frutos para a Igreja Católica, especialmente junto à juventude. Foi um apóstolo e um profeta do seu tempo e serviu de marco e de sinal para todos nós nesta época industrial em que há tantos e tantas precisando de socorro por falta de educação, por falta de assistência. Vamos pedir a Maria Santíssima, Mãe da Igreja, que nos livre do pecado que ofende tanto ao seu Filho
e nos dê um zelo evangelizador semelhante ao de São João Bosco, para que aqueles que Jesus remiu com seu sangue não se percam para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria.